Olá, pessoal! Todos nós sabemos que a indústria cinematográfica vive em constante evolução e que os gráficos já chegaram a um nível tão alto que é praticamente impossível distingui-los de imagens gravadas em sets de filmagens reais. O uso da computação gráfica continua aumentando e nós já não conseguimos imaginar o lançamento de um super filme que não use os já tradicionais efeitos especiais. Mas se você tem curiosidade de saber como seria um filme assim, acomode-se em sua cadeira e prepare-se para se surpreender. Hoje mostraremos 5 filmes e séries antes e depois dos efeitos especiais. Vamos lá! Game of Thrones. Muita atenção, daremos spoilers. Se você ainda não viu a 7ª temporada de Game of Thrones, então é melhor ir direto para a próxima parte do vídeo ou então fechar bem seus olhos e ouvidos. Estão preparados? Vocês se lembram daquela incrível cena do ataque à caravana no 4º episódio da temporada? Se você acompanha a série, então você certamente se lembra do momento épico em que as tropas do exército Lannister foram simplesmente dizimadas pela Dothrakis, com o apoio do dragão da Daenerys. Dizem que cenas como essas são as mais difíceis de serem gravadas, já que exceto a criatura voadora, todos os planos são reais. Sim, você entendeu direito, os cineastas realmente atearam fogo a um monte de dublês e explodiram os comboios com a ajuda de explosivos cuidadosamente acionados. A cena com os inúmeros figurantes foi feita nos mínimos detalhes. Imagine só a quantidade de cinza cenográfica utilizada pelos técnicos do set de filmagem para fazer parecer que a terra tinha sido queimada de verdade. No entanto, estamos nos distraindo da parte mais importante, já que a cereja do bolo foi obviamente o dragão. A equipe de filmagem utilizou vários truques técnicos ao mesmo tempo para alcançar o efeito da presença de um enorme monstro mítico no set. Todas as cenas filmadas a partir das costas do dragão foram feitas com uma câmera especial, presa em cabos ou através de drones. Os gráficos do dragão foram desenhados posteriormente junto com a imagem real da Emilia Clarke. A atriz teve que filmar as cenas separadamente, em uma máquina especialmente montada no set de filmagens. Para dizer a verdade, essa estrutura quase não se parece com um dragão. Por isso, a Emilia precisou usar toda a sua criatividade para se imaginar montada nas costas do poderoso animal que atravessava os céus. Não havia uma única nuvem. Toda a cena foi filmada com um fundo verde. Uma situação semelhante aconteceu no 6º episódio, quando Daenerys montou em um dragão e voou para resgatar Jon Snow e seus amigos. No entanto, neste caso, depois das gravações nos estúdios, a Emilia se juntou aos outros atores no set de filmagens. Em uma pequena ilha, em meio a um lago congelado, foi colocada uma gigante peça verde para representar as costas do dragão. Foi justamente nessa estrutura que os personagens subiram para tentar fugir do exército de caminhantes brancos. Atração. Você pode até ter sua própria opinião sobre o filme Atração, do diretor russo Fyodor Bondarchuk, sobre a história, os personagens e suas ações, mas uma coisa não dá para negar: os efeitos de computação gráfica deste filme são simplesmente incríveis, ainda mais quando se trata de um cineasta russo que ainda não é muito conhecido por filmes de sucesso quando o assunto é o uso de efeitos especiais. Este é o primeiro filme russo deste tamanho sobre alienígenas, por isso os profissionais envolvidos nele fizeram o seu melhor para impressionar os espectadores. Basta ver uma cena do trailer para perceber. Nela, uma gigante nave extraterrestre cai na região de Chertanovo, em Moscou, e derruba vários prédios, pontes e estádios pelo caminho. É difícil de acreditar que tudo isso são apenas imagens feitas pelos artistas da computação gráfica. E os edifícios não são o único exemplo. A cena no alto dos prédios no início do filme, todos os planos dentro e perto da nave espacial, a batalha contra os alienígenas, tudo isso foi gravado dentro de um grande estúdio com a ajuda do nosso bom e velho chroma key, o conhecido fundo azul. De acordo com o próprio diretor, 50% do filme é na verdade computação gráfica. Ficamos curiosos para saber como que os atores conseguiram imaginar os invasores espaciais e representar de maneira tão realista o contato com eles. Logan.
Ao contrário dos dois outros filmes sobre o Wolverine, o filme Logan não pode se gabar de cenas épicas de batalhas com vários personagens malvados ao mesmo tempo. Além disso, o filme também não conta com efeitos gráficos impressionantes, como na última parte do X-Men. Claro que alguns detalhes dos fundos foram ajustados com computadores, mas a maior parte do trabalho aqui foi feita no personagem principal. Vocês provavelmente concordam que o Hugh Jackman está incrível no papel de Wolverine, mas mesmo esse físico de dar inveja do ator não é capaz de se regenerar de verdade ou de fazer crescer garras de adamantio. A computação gráfica ficou responsável justamente desses detalhes. A classificação etária do filme permitiu fazer com que os cortes de cabeça e retirada da bala fossem feitos de maneira realista e bastante sangrentas. A propósito, alguns efeitos especiais foram utilizados também no pequeno clone do Wolverine, a Laura, cujas garras não são diferentes das garras do próprio Logan. Além disso, ela ataca inimigos de maneira igualmente feroz. Apesar de Logan ter sido feito em uma escala muito menor do que os outros filmes semelhantes, ele foi muito apreciado pelos críticos devido ao seu peculiar realismo. Terremoto, a falha de San Andreas. Nenhum filme de catástrofe pode ser feito sem efeitos especiais de alta qualidade. Vocês têm que concordar que muito poucas pessoas permitiriam destruir cidades reais por causa de um filme de 2 horas sobre o fim da humanidade. Então, para poder acabar com o estado da Califórnia em A Falha de San Andreas, os artistas precisaram se esforçar, já que o filme conta com 1.300 cenas com efeitos especiais. Entre elas está a destruição da barragem de Hoover, já detonada no filme Transformers, as casas e prédios caindo uns sobre os outros, e a cena mais importante, uma enorme onda que apaga a cidade de São Francisco da face da Terra. Hoje em dia já não existe a necessidade de utilizar água de verdade nessas cenas, mas imagine só quantos baldes não seriam necessários para filmar isso. Para completar a imagem do caos, não podia faltar uma cena com a famosa ponte Golden Gate se quebrando. Estamos começando a achar que os cineastas têm algum tipo de fixação com essa ponte e com o processo de destruição dela, já que os diretores usam essa cena com uma certa frequência. Podemos vê-la em X-Men, Star Trek, Círculo de Fogo, Godzilla, e esses são só alguns nomes na lista de filmes onde a pobre ponte foi destruída. Mas os artistas gráficos de Terremoto se esforçaram para fazer a cena da destruição o mais real possível, e para isso combinaram entre 4 e 15 imagens diferentes do mesmo lugar para cada plano. Misturaram gráficos com imagens reais e recorreram a vários truques cinematográficos que não fazemos nem ideia. Mas, cá entre nós, o principal efeito especial do filme é o Dwayne Johnson fazendo o seu primeiro papel dramático. A atuação do ator nesse filme é impressionante. Homem-Aranha, de volta ao lar. Hoje em dia os filmes de super-heróis já não são uma novidade, e até os efeitos especiais neles já se tornaram algo comum. Mas você já pensou em um filme de férias típico sobre um personagem de quadrinhos filmado com uma quantidade mínima de gráficos e sem a ajuda de um dublê para o personagem principal? Pois é isso mesmo. O Tom Holland fez a maioria das cenas do último filme do Homem-Aranha totalmente sozinho. Quer dizer, obviamente ele era segurado por cabos e caía sobre superfícies macias, mas todos os pulos e saltos foram feitos pelo próprio ator e não por um dublê. Mas espere um pouco, essa ainda não é a parte mais interessante. Muitas cenas desse filme foram gravadas em sets de filmagem e quase não usam efeitos especiais. Sim, até mesmo a clássica cena super-heróica de salvar uma grande quantidade de pessoas foi feita assim. Para a cena da balsa que se parte ao meio, foi construída uma estrutura enorme que foi coberta com água e movida por mecanismos especiais, que chacoalhavam os figurantes, os dublês e até o próprio Holland. Mas é claro que também não dá para não usar nenhum efeito especial. E não estamos falando de coisas óbvias como o novo uniforme de Peter ou da cena de voo. Estamos falando da subida no monumento ao Washington. Por mais ágil que o ator fosse, os responsáveis do filme não o deixaram subir na estrutura real e construíram uma versão de poucos metros nos estúdios. Acho que podemos perdoar o diretor por essa pequena mentira, não é? Afinal de contas, ninguém ia querer que o Homem-Aranha se machucasse em meio às gravações do seu filme, certo? É isso, galera. Agora esperamos os seus comentários sobre esse vídeo que fizemos para vocês e, é claro, um montão de likes.